sobre a minha vida, ó Deus, a fim dos teus filhos, ó Pai, ajudarem, Senhor, na obra, a fim dos teus filhos e eu também cumprirmos todos os seus decretos e toda a sua palavra. Ah, Santo de Israel, abençoa, ó Pai, os teus filhos e as tuas filhas. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, porque nós somos os seus filhos, nós somos, ó Deus, a oliveira enxertada. Nós éramos, ó Pai, oliveiras bravas, mas agora o Senhor nos enxertou em Ti, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou e continua nos amando. Aleluia. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. E nos ajuda a vencer a cada dia. Livra-nos, Senhor, de toda ansiedade, de todo medo, porque nós servimos o Senhor, nós não somos mais nossos. Agora nós temos um dono, e o nosso dono é o Senhor dos exércitos. Aleluia, o Senhor nos comprou com precioso sangue, nos resgatou das garras do diabo e também da futilidade dos pecados, através do perfeito sacrifício. Aleluia, Senhor. Por isso, ó Deus, nesta manhã, continua mudando a nossa história, continua mudando também a nossa trajetória. Guia-nos, ó Pai, pelas veredas da justiça e continua nos guiando pelo caminho da verdade. E o caminho da verdade é estando na sua presença, porque o Senhor é o caminho, a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Abençoa, Senhor, as nossas crianças. Livra, Senhor Deus, os nossos filhos das malignas companhias. Nos dê sabedoria para educá-los. Pai, nas escolas onde eles estudam, visita, Senhor, esses locais com a sua glória, repreendendo, Senhor, os demônios que estão lá escondidos, procurando oportunidades e mentes vazias para operar e trazer tragédias. Sejam repreendidos esses espíritos agora e sejam expulsos das escolas, das creches, das faculdades, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E guarda, Senhor, os nossos filhos como o Senhor tem nos guardado. Abra os olhos dos nossos filhos como o Senhor tem aberto os nossos olhos. Guia os nossos filhos como o Senhor tem nos guiado. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, bem como os nossos filhos, ó Pai. E também, Senhor, o nosso cônjuge. Guarda, Senhor, protege, livra do mal. Livra-nos dos olhares de inveja, das palavras maliciosas. Oh, Deus querido, e nos coloca de pé, para que possamos ouvir constantemente a sua palavra. Como o Senhor disse ao profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Que nós possamos constantemente estarmos em pé espiritualmente, para ouvirmos a sua voz. Aleluia, para obtermos revelações da Nova Jerusalém, do lugar maravilhoso aonde nós estamos indo, ó Pai. Aleluia. Abençoa, fortalece, Senhor. Dá o seu bom ânimo, ó Pai, através da sua palavra. Dá a direção, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Guarda, Senhor, as nossas vidas em Ti. E continua, ó Pai querido, operando os Teus milagres, as Tuas maravilhas. Oh, a Sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, ó Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Pai, os dias estão estranhos.
Os dias estão passando rápido e nós, Senhor, precisamos constantemente da Sua presença para não cairmos, Senhor, nas ciladas do diabo e para continuar a honrar o Seu nome, porque nós levamos o Seu nome tem que ser honrado, o Seu nome não pode ser desonrado por nós. Por isso eu te peço, nos ajuda, nos fortalece, nos dá do Seu Espírito Santo, ó Pai, para que a nossa alma fique farta, porque na Sua palavra diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma vazia, todo amargo é doce. Nós queremos, Senhor, a fartura, por isso enche-nos do Seu Espírito Santo. O Senhor diz: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E eu estou aqui, Senhor, na brecha, pedindo o Seu Espírito Santo sobre o Seu povo, sobre a Sua igreja, não somente a comunidade evangélica Morágape, mas sobre todos, ó Pai, todos, a Universal Assembleia dos Santos, todos aqueles que estão, Senhor, que confessam o Teu nome, estão espalhados pela terra. Dá do Teu Espírito, Pai, para nós, a fim de podermos, ó Deus, vencer a cada dia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós vamos nos colocar em pé, Senhor, para adorar o Seu nome nesta manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai seja convosco. Bom dia. Cumprimento o teu irmão, a tua irmã, com a paz de Cristo. Aleluia. Que maravilha. Deus seja louvado. Oh, glória a Deus. Escola bíblica para aprendermos da Bíblia, né, irmãos? O que vai nos levar para o céu é a palavra. O que vai nos conduzindo para o céu é a palavra. O que vai nos animando e dando bom ânimo para continuarmos na nossa trajetória é só a palavra. E hoje nós estamos aqui para aprender a palavra. Mas antes disso, no Salmo 92 e o verso 5, Salmo 92, verso 5 diz: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Vamos falar a verdade. Só Ele para fazer uma grande obra na nossa vida, né? Só Ele para tirar, quando a gente dá a liberdade para Ele trabalhar no nosso ser, só Ele para tirar de nós a inveja, a maledicência, os malignos desejos, as esquisitices, as murmúrias. Só Jesus. Quão grandes são as obras do Senhor na nossa vida e quão grandes são as obras do Senhor em todo o universo. E para essa ocasião, então, tem um cântico que nós vamos cantar na capela, que diz assim: grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O refrão é assim, ó. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante
de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E você que veio louvar o santo, levante as suas mãos aos céus e louve a ele por alguns instantes. Dê a ele as palavras do seu coração e da sua alma. Ô pastor, eu estou com a alma angustiada e machucada. Ele é o médico dos médicos por excelência. Esqueça a tua dor e louve a ele. Tributemos a ele os louvores. Tributemos a ele a perfeita adoração. Oh, glória a Deus! Enquanto nós adoramos, o Senhor vai operando. Enquanto você vai adorando, Ele vai te curando. Enquanto você vai reconhecendo a grandeza e o senhorio dEle sobre a tua vida, Ele vai trabalhando na minha vida, na tua vida, na minha semana, na tua semana, na minha família, na tua família, porque nós reconhecemos que Ele é o Rei das nações e deve ser temido, deve ser adorado, deve ser honrado por todos aqueles que professam o seu nome. Oh, glória a Deus! E se você é alguém que professa o nome do Senhor Jesus, honre-o aí agora com o seu perfeito louvor, com as palavras, aleluia. O rei Davi tinha isso com ele, as melhores palavras eram dadas a ele, os melhores versos eram dados ao Senhor, as lágrimas puras de adoração e louvor eram dados ao Senhor, aleluia. Oh, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus querido. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas e continua fazendo. Todo o nosso ser pertence a Ti, toda a nossa família pertence a Ti, todos nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, ó Deus querido. Onde o Senhor disse: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. E hoje o Senhor diz para cada um de nós: achei o Anderson, achei o Fernando, achei a Luciana, achei o Chicão, achei o Leandro, achei a Roberta, achei o Hélio, achei a Sandra, com meu Santo Espírito ungi vocês, achei a Rosângela, a Luzia, achei, oh glória a Deus! Como é bom ser achado por Ele. Oh, achei a Débora, achei o Anderson, achei o Samuel, achei vocês. Com meu santo óleo vos ungi. Oh, glória. Nós temos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso nós não devemos nos autodiminuir, porque o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Oh, bendito seja o Senhor. Nós não devemos jamais nos sentirmos rebaixados, porque o Senhor nos comprou com um alto preço, precioso preço. Bendito seja o nome do Senhor. Achei a Késia, achei o Harold, achei o Alexandre com meu santo óleo, com meu santo Espírito ungi. Achei o Juninho, achei o Rony. Ele nos achou. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deis frutos e os vossos frutos sejam permanentes. Ele nos achou. Oh, nós somos achados pelo Criador de todas as coisas. Nós somos ungidos pelo Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, formoso és,
Tua face eu quero ver. Achei a Márcia. Pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, vem com teu fogo, Senhor, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Oh, glória. Senhor formoso, achei a Cícera, achei o Carlos Eduardo, achei, oh aleluia, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para alguém e diga assim: não se sinta diminuído e diminuída. Você pertence ao Criador de todas as coisas. Aleluia. Vamos nos assentar. Oh, glória a Deus. Antes de dividir as classes, nós vamos orar, caso tenha alguém que vá contribuir. Eu já quero orar desde já, abençoando tantos os que contribuem, como também aqueles que não contribuem por falta de oportunidade. Mas o Senhor é o que nos dá todas as oportunidades para contribuir ao Senhor na sua obra. Porque tudo que o Senhor nos dá é bom. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O Senhor diz: das riquezas de origem ilícitas, façam amigos. Os valores que chegam em nossas mãos, Senhor, nós não sabemos daqui para trás, quando chega em nossa mão, o que aconteceu. Se esse valor que chegou foi através de alguma pessoa que subornou, que matou, mas chegou nas nossas mãos e agora é santificado, Senhor. E nós separamos, conforme o Senhor nos ordena, conforme o mandamento que o Senhor nos dá, separamos as primícias para o Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo e também para obedecê-lo. Muito obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor colocou nos nossos corações, a fim de que possamos, ó Deus, cumprir com essa palavra perante a sua presença. Abençoa, guarda, livra, dá sabedoria para administrar o que ficou e faz-nos viver o sobrenatural quando nós cumprimos os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém vai contribuir, dá um sinalzinho, o Juninho vai até você. Glória a Deus. Nós vamos então dividir nossas classes. Os pequeninos vão com a tia Alessandra, tia Cícera, os pré-adolescentes com a Maria, os jovens com o Alexandre. Então vamos lá. E os adultos, nós vamos aqui abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10. Glória a Deus. A criançada vai crescendo, daqui a pouco está
mocinhos, daqui a pouco fica jovenzinhos. Aí para quem é pai, né? Para quem é pai e mãe tem filha menina, aí tem que pôr a boca no pó mesmo, irmão. Que os gaviãozinhos cheios de somebody love, né? Aí o papai e a mamãe ficam doidos. E para quem é pai de menino também, as mães, né, principalmente, tem que fazer oração igual a irmã Eliette, que já dormiu no Senhor, já está na glória. Ela falava, pastor, eu não era pastor na época, ela falava, irmão, eu não oro para Deus me dar uma nora, eu oro para Deus me dar uma filha. E é verdade, ela tem, né, 3 filhos e 2 filhas. E os 3 filhos são casados, e realmente as noras cuidaram muito bem da dona Eliette e cuidam do esposo que ficou, né? Seu Zé até os dias de hoje. Deus seja louvado. Então é uma oração sábia, né? Para quem tem menino, ore para Deus dar uma filha como nora. E nós também um filho como genro. Né? Deus seja louvado. Apocalipse capítulo 10. Vamos continuar o nosso estudo, avançar para o capítulo 10 hoje. Aleluia. Diz o texto: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco celeste por cima de sua cabeça. Se a sua versão tiver arco-íris, você mude depois, é arco celeste, descendo sobre a sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Amém. Aleluia. Quantas linguagens de figura nesse capítulo, né? Eu lembrei agora das pessoas antigas que não têm muito estudo, eles não falam estômago, eles falam estômago. Né? Aqueles primeiros pastores que não tinham estudo, trabalhavam na roça, aí eles reuniam, né, nas casas para cultuar a Deus. Vamos abrir em Albuquerque, era Abacuque. Eles não tinham as coisas financeiras, mas eles tinham o levanta e anda. Hoje a igreja tem muitas coisas financeiras. Igrejas hoje são igrejas ricas, tem até poltronas, mas às vezes falta o levanta e anda.
Podemos não ter luxo e riqueza, mas temos sempre que ter o levanta e anda. Aleluia. E aqui no capítulo 10, o Senhor faz uma pausa para trazer uma revelação da sua misericórdia. Vamos lembrar um pouco do contexto, quando a abertura do selo se dá, a partir do capítulo 6, essa abertura do selo, daquele livro selado, que tem 7 selos, é o juízo de Deus para com os moradores da terra. Quando fala moradores da terra, é aquilo que João disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque o amor ao mundo traz para vocês a revolta do Pai. O Pai não ama as coisas que acontecem no mundo. O que tem no mundo? No mundo tem as obras da carne, as pessoas que se deliciam e se deleitam nas obras da carne. E nós temos o Santo Espírito, que foi dado por nós, para nós. E ele nos faz vencer as tentações, porque um dia nós éramos também como as pessoas que estão no mundo. Dia de domingo, era caixa de cerveja para algumas pessoas, bebidas, e chegava à noite com a cabeça toda inchada, a esposa lá brava, né, ia lá. Então, quem agora Jesus libertou, não tem mais vontade de fazer isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus enche a nossa alma e a nossa alma fica cheia. Aleluia, não temos mais esses desejos. Então, nós seremos livrados de passar por essas tribulações. Mas, pastor, a igreja não está passando esse momento de tribulação pandêmico? Sim, estamos passando, mas com uma diferença. O mundo e muitas pessoas que amam as coisas do mundo estão passando preocupadíssimos. E nós? Nossa esperança está totalmente em Deus e Ele é o dono da nossa vida. Se Ele nos deixar e permitir viver, Ele vai cuidar, vai curar e vai orientar. Se Ele nos levar, aí estaremos na glória para todos sempre. Essa é a nossa perspectiva e a nossa esperança. Então aqui esse derramar da ira de Deus, sintetizado no capítulo 6 de Apocalipse, na abertura dos selos, o anticristo, João dá uma apresentação das coisas bem sintetizadas. Depois, sim, a partir dos demais capítulos, ele vai gradativamente mostrando o que há de acontecer. Aonde, né, cai aquelas coisas na água, aquela grande pedra, né, pegando fogo, cai, onde nós estudamos semana passada, na água salgada, na água doce, nas águas doces, no planeta Terra, na vegetação. E depois é solto aqueles demônios que vão trazer tormento para as pessoas, parecido com o que aconteceu lá em Gadara, aquele moço que ficou endemoniado com muitos demônios. Aí ele ficava nu, as pessoas prendiam ele rebentava aquelas correntes, aquelas algemas, aqueles troncos, e ele tirava a roupa, ia para o cemitério, o demônio ele fazia aquilo. Ia para o cemitério, aí entrava outro demônio, tudo na vida dele. E foi justamente na mensagem do Rafael, naquela quarta-feira, passemos para o outro lado, quando, né, Jesus acalmou a tempestade, chegou então um barco no outro lado, desceram os discípulos com o Senhor Jesus, aquele moço que estava nu, endemoniado, a hora que viu o Senhor Jesus colocar o pé na terra, ele veio e se prostrou, totalmente endemoniado, e aqueles demônios disseram ao Senhor: o que temos nós contigo? Não é chegado ainda a nossa hora. Então eles se prostraram, se curvaram diante de Jesus. E ali o Senhor libertou aquela alma, oh glória a Deus. E depois aquele moço ficou vestido em perfeito juízo, e as pessoas chegaram e viram aquela situação, o moço vestido em perfeito juízo, e o Senhor disse: agora vai lá e anuncia o que fez Deus por ti. E o moço se tornou um evangelista. Que maravilha. Então esse tormento de mais demônios ainda, que capítulo 9 de Apocalipse mostra, 5 meses de tormento, onde esses homens e mulheres serão totalmente endemoniados nesses dias, atormentados.
procurarão a morte, como aquele moço de Lucas procurava a morte, mas a morte fugia dele. O diabo não deixava ele tirar a vida porque queria ficar usando ele constantemente. E isso acontecerá, né, quando o Senhor Jesus nos arrebatar. Depois é solta outra classe de demônios, agora os 4 anjos que estão lá presos no rio Eufrates, são aqueles que não ficaram nem do lado de Deus e nem do lado de Satanás, são perigosíssimos. E com eles soltaram outra corja de demônios, 200 milhões de demônios, conforme nós lemos no capítulo 9, versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões de demônios mais perigosos do que os que existem hoje. Hoje está um caos, Rio de Janeiro, né, o Senhor disse, não façam imagem para vós. Rio de Janeiro construiu uma imagem onde escondem, né, Moisés diz, e o salmista também diz que escondem demônios por trás de imagens, que as pessoas adoram aquela estrutura, demônios são escondidos ali. E ali em Rio de Janeiro, então, a gente vê um caos, literalmente um caos. Uma cidade tão bonita, mas com tanta violência, com tantas coisas ruins. Então a palavra de Deus se cumpre. Agora esses demônios que vão ser soltos, que é a segunda etapa, uma cavalaria que vai ser solta, eles vão agora ter a ordem para matar a terça parte dos homens. Então eles vão matar, colocar doenças, fazer coisas horríveis. E o Senhor depois, então, ele para falar, ele para a fala dos ocorridos e dos eventos posteriores para falar sobre o livrinho do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Então nós vamos estudar um pouco esses versículos e mergulhar um pouquinho mais nessas revelações, e depois o Senhor, né, posteriormente ao capítulo 10, ele vai dar a ordem para medir Jerusalém, onde vai se fazer o templo, vai falar um pouco das testemunhas que ele vai deixar, mas isso é assunto para outro dia. Hoje nós vamos falar do capítulo 10. Então no versículo 1, lê na sua Bíblia aí, ó. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco celeste por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui fala um pouco da classificação angelical. Deus tem seres humanos, que somos nós, seres angelicais, que são os anjos, nas suas hierarquias. Tem uma classe dos arcanjos, pelo menos a Bíblia fala de um, que é o arcanjo Miguel. Mas a Bíblia fala, quando o Senhor vai falar com Daniel, mandou o anjo falar com Daniel, o anjo fala assim, e Miguel, um dos primeiros príncipes. Então, está no plural. Então, eu acredito que tenha mais arcanjo, mas a Bíblia fala só do Miguel. Ok? E também tem os serafins. Os serafins são aqueles que voam acima do trono de Deus. Eles têm nos lábios cânticos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins, eles têm 6 asas. Com 2 asas eles voam. Com 2 asas eles cobrem os pés, porque eles estão acima de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima de Deus. Mas Deus permitiu que os serafins estivessem acima dele. Porque Deus é o limite de tudo. E esses estão voando acima dele, com uma condição. Cobrir os pés com as asas. Reverência, temor, respeito para com aquele que está no trono. Outra condição, cubra os seus rostos. Porque ninguém vê Deus de cima para baixo. Com 2 asas eles voam. Com outras 2 eles cobrem os olhos. E com 2 cobrem os pés. E o cântico é esse. Olha, irmão, é uma nuvem de glória. Porque o que sai de lá não é aquela santo, não, é santo! Santo! Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória.
E esses seres estão voando e cantando, e aí atraiu para eles a glória de Deus. Isaías viu no capítulo 6, quando eles deram louvores e adoração perfeita, a voz daqueles que clamavam, aquele que clamava a glória de Deus, ou seja, a casa se encheu de fumaça. Balançaram as estruturas. Olha o que uma adoração perfeita faz. Abaixo do trono, o Senhor está serafins, o Senhor no trono, e abaixo do trono tem os querubins. Os querubins, eles têm 4 rostos. Rosto de homem, ou melhor, rosto de criança, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Símbolo também do que existe aqui no planeta. Deus tem uma aliança com os animais selváticos, símbolo do leão, com os animais domésticos, símbolo do boi, com as aves, símbolo da águia, e com os seres humanos, símbolo do rosto do homem. Mas também tem a ver com os 4 evangelhos. Rosto de leão, o evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Rosto de boi, o evangelho de Marcos, o servo sofredor. Quando você vai ler o evangelho de Marcos, você vê Marcos falando direto dos milagres, daquilo que Jesus fez, o servo sofredor. Rosto de homem, o evangelho de Lucas, o filho do homem. Lucas, ele, por ser de dinastia não judaica, ele vai falar numa linguagem gentia. Então ele apresenta Jesus como filho do homem. E o rosto de águia, baseado no evangelho de João. Agora, a águia voa acima das nuvens. Jesus agora é aquele que tudo vê. O olho que tudo vê não é aquele que está no dólar. O olho que tudo vê é o olho do Senhor, o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Então, no versículo 1, vi um anjo forte. E esses seres, querubins, que estão abaixo do trono, eles têm a ver também com juízo. Porque Ezequiel, quando viu eles, no capítulo 10, Ezequiel está dizendo que quando Deus abre os céus para Ezequiel, Ezequiel vê o trono ocupado. Ezequiel também vê os querubins, vê os serafins e vê também os querubins. Mas Ezequiel, ele fala uma coisa importante para nós. Ele fala que os querubins, esses que têm os quatro rostos, a cada um deles, que são 4 seres desse, tem uma roda em cada um deles. Para cada um deles, eles estão no meio dessas rodas. Diz o texto, numa linguagem figurada, que essas rodas pegam da terra até o céu. E acima das rodas está o trono. Então nós entendemos que o trono é levado nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Onde há alguém orando, o trono se apresenta. Onde há alguém adorando, o trono é movimentado e para receber a adoração. Onde há alguém suplicando, é atraído então o trono, e o trono para ouvir. O Senhor que está no trono ouve. E diz que essas rodas, cheias de olhos por dentro e por fora, falam a respeito da onisciência daquele que está no trono, sabe tudo. Cheio de olhos por dentro e por fora, e diz que o corpo desses seres também são cheios de olhos, falando da onisciência daquele que está no trono. Onisciência é sabedoria de tudo. Tudo que vai acontecer, ele sabe. Até aquilo que você vai falar daqui a pouco, ele já sabe. O presente para ele é futuro. Ele é o alfa e o ômega. Ele está em todos os lugares. Também fala que quando as rodas vão movimentando-se, os seres estão no meio, diz que o corpo desses seres zigue-zagueavam, ou seja, passavam um tipo de relâmpago entre eles, falando sobre o poder de Deus. O poder, todo o poder, a onipotência daquele que está no trono. E as rodas, por ir nas 4 direções, fala da onipresença daquele que está no trono. Por isso, o meu Deus e o teu Deus é onipotente, tem todo o poder. Onisciente, sabe de tudo. E onipresente, está em todos os lugares. Oh, glória a Deus. Aleluia. E depois tem a classificação dos demais anjos. Os demais anjos. E tem também nessas classificações, você nunca vai ver o texto falando no versículo 1. E vi um anjo anêmico.
E vi um anjo fraquinho, fraquinho, fraquinho. Porque os fraquinhos é só aqui. Quando nós for para lá, todo mundo forte. Por que que os fraquinhos é só aqui? Porque o poder dele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Porque eu não posso ser uma pessoa forte aqui. Porque se eu for forte aqui, eu vou querer negá-lo. Eu vou querer fazer as coisas por mim mesmo. E o pecado que habita na minha carne, quando rejeita, e se eu rejeitar a graça dele, eu vou fazer coisas estúpidas. Mas quando eu sei que eu sou fraco, eu sou dependente de Deus. Aleluia. E essa classe, vi um anjo fraquinho, anêmico. Não, no céu não. Vi descer um anjo forte. Vi descer um anjo forte. Os anjos são seres criados por Deus, a fim de ajudar os cristãos, ajudar aqueles que aceitaram a Cristo e professam o nome de Cristo. Às vezes eles nos ajudam trazendo livramentos, revelações e também fortalecimento físico e espiritual. Foram criados por Deus. Vou pedir a ajuda dos irmãos. Salmo 33:6. Foram criados por Deus. Salmos 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Esse exército celestial são os anjos, os seres. Eles têm corpo? Não. São apenas espíritos. Deus fez assim, ó. E saiu toda essa classificação de anjos e seres. E para nós, Deus nos pegou no barro e foi lá e soprou. Então nós temos também dentro de nós aquilo que os anjos também têm. Fôlego de vida do Altíssimo. Esses são seres espirituais criados por Deus. São ajudadores dos que creem no nome do Senhor Jesus e professam o seu nome. São ajudadores. Hebreus, capítulo 1, já com versículo 7. Hebreus, capítulo 1 e versículo 7. Ainda quanto aos anjos, ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas ou labareda de fogo. Aquele que aos seus anjos faz ventos, ou seja, quando um cristão que professa o nome do Senhor Jesus está em grande aperto, está precisando de livramento, está precisando de uma ajuda do céu, Deus dá ordem aos anjos. E os anjos rapidamente, como vento, são trazidos para cá a fim de auxiliar-nos. Oh, glória a Deus! Eles nos ajudam. Agora, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos estes, ou eles, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são enviados para ajudar aqueles que já herdaram e têm que caminhar desenvolver a vossa salvação, ou seja, buscando constantemente a presença de Deus. Aí você pode orar, você tem auxílio do Pai, e o Pai manda os seus anjos para te ajudar e para me ajudar. Quantos estão entendendo até aqui? Aleluia. São ajudadores. Trazem também revelações aos cristãos. Lucas, capítulo de número 1, versículos 5 ao 14. Trazem revelações aos cristãos. Lucas, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos. Olha só a biografia agora. Ambos eram justos. Irmãos, olha para cá. Anjos de Deus não socorrem justos não, viu? Ambos eram justos, ou seja, quem é a justiça de Deus que nós aprendemos no culto? Jesus.
Então quem busca Jesus, Jesus os faz justos. E as nossas obras, então, são obras de justiça. E aqui está dizendo que esse casal, ambos, eram justos. Falavam, pagavam. Compravam, pagavam. Justiça. Ambos andavam com a vida direita. Cristianismo é isso. É ser direito. Ser justo. Por quê? Eu não levo mais o meu sobrenome, o sobrenome do meu pai carnal. Eu levo agora o nome de Deus. E o nome de Deus tem que ser honrado. Se passou um momento difícil, satisfação. Fulano, estou devendo, não estou tendo condição, satisfação. Justiça. Isso é evangelho. E isso está esquecido das igrejas. Mas em onde tem o Espírito Santo tem liberdade, e ele vem para nos falar e nos alertar. Você não leva o sobrenome do seu pai carnal. Você leva o meu nome. O nome de Jesus. Então, o que mais que eles eram? Vivendo, versículo 6, irrepreensivelmente, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e também eram avançados em dias. Aí diz o verso 8, aconteceu que exercendo o Zacarias diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Diga assim, símbolo de orações. E durante o tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. E eis que apareceu lá quem? Um anjo. O anjo enviado pelo Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Que coisa linda. Quando nós oramos, sobe, passa o primeiro céu. Passa o segundo céu. Primeiro céu, onde eu vou aos pássaros, às aves. Segundo céu, espaço sideral. Chega no terceiro céu. E no terceiro céu tem um altar de incenso. E chega lá nesse altar. Em frente a esse altar está o trono de Deus. E ele ouve todas as orações dos santos. E os anjos estão lá, preparadíssimos. Todos, eu imagino uma multidão de miríades de anjos, todos enfileirados, só esperando a ordem. Chegou a oração aí, Senhor? Aqui não chegou nada ainda hoje. Deus está falando aqui. Chegou a oração para mim descer para batalhar? Para ajudar? Minha filha ainda não orou hoje. Quando nós oramos sem cessar, os anjos trabalham. Quando nós começamos a orar, Senhor, visita, Senhor, meu parente lá em determinado lugar. Anjo! Sim, Senhor, vai lá. Chegou uma oração aqui agora, pedindo socorro, pedindo visitação lá para aquela pessoa que está nos vícios de bebida, de droga. Vai lá, batalha contra aqueles demônios, traz o livramento, porque o meu santo, a minha santa está orando. Oh, que maravilha! Isso são coisas espirituais. Vendo Zacarias, versículo 12, o anjo, se apoderou dele o temor. Disse, porém, o anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Diga assim bem alto: prazer e alegria tem só quem ora. Diga aí, só quem ora, só quem ora, só quem ora, só quem ora. Só quem ora tem prazer e alegria. E muitos que estão à volta, a família, se regozijarão, participarão da sua alegria. Mas aonde começou? Na oração. Aonde começou? Na busca do céu, do reino e da justiça. E o Senhor tornou eles justos, porque o sangue de Jesus justifica. Aleluia. Vamos colocar isso em prática? Vamos ficar de pé? Oh, glória a Deus. E vamos clamar a Deus. Pede colocar os anjos para trabalhar em nosso favor nessa manhã.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou pedir aqui o pastor Fernando para vir fazer essa oração. Enquanto você vai orando, quem é o seu parente que precisa que o anjo visite, o anjo de Deus visite lá? Que está preso nas garras da prostituição, que está preso no alcoolismo. Oh, vai lá, ore a Deus. Quem é que precisa? Ah, ele está lá, então chega aqui, pastor Harold. Quem é que está precisando então? Oh, é esse país? É o país que você está precisando que seja visitado? Algum departamento, algum documento que precisa ser assinado para ter o benefício liberado? O que você precisa? Vai lá, vai orando. Aleluia. Senhor Deus e nosso Pai, nós, Senhor, estamos aprendendo nesta manhã que os anjos são ministradores, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Deus, Tu és um Deus criador, Tu é um Deus que criou todas as coisas por Sua vontade soberana. Pai, o salmista do Salmo 91, verso 11, ele diz: porque aos Teus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor, na nossa cidade, na nossa nação. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, no céu aprendemos que há miríades de milhares e milhares de anjos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, se assim for Tua vontade, Senhor, ordena que esses anjos trabalhem ao favor da igreja, que esses anjos trabalhem trazendo livramento no trânsito, nas pistas, Senhor, nos aeroportos, Senhor Deus, a cada, Senhor, homem de família, cidadão de bem que está trabalhando agora. Muitos estão, Senhor, trabalhando nas comunidades pacificadoras do Rio. Tem aqueles que estão trabalhando, guardando a nossa cidade, Senhor, de todo homem mau, de todo assaltante, de todo bandido. Guarda os policiais, guarda os bombeiros, Senhor, seja com os médicos. Deus, envia cura nos hospitais. Deus, em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor, trazendo livramento, proteção, segurança para as nossas vidas e nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Harold. Um batalhão de anjos saiu do céu, aleluia, enviados à terra para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. Sentai-vos, aleluia. Então, eles são ajudadores daqueles que creem em Cristo. Trazem revelações, como trouxe revelação para Zacarias e Isabel, trouxe revelação para Maria, o anjo Gabriel trouxe revelação para Maria, que trouxe o Salvador ao mundo, e também trouxe revelação a Daniel. Daniel no capítulo 9, olha que coisa linda, capítulo 9, versículos 20, 21, 22 e 23, fala da ação do anjo, trazendo revelação. Diz o texto, capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Percebam que a oração dele foi interrompida. Ele nem chegou a concluir a oração, o anjo já chegou com a resposta. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado. Olha a lição aí. Confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. Uma receita para nós. Quando formos orar, temos que confessar os nossos pecados. E confessar também os pecados da nossa nação. O Brasil é um país que gosta de carnaval. O Brasil é um país que quer ter uma senhora como senhor e não um senhor como senhor dessa pátria. É uma nação muito idólatra. Nós temos que confessar, porque isso nós somos patriotas e queremos que o Senhor salve a nossa nação. Assim como Daniel era patriota, confessava. Versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto, observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente. Quando você ora, instantaneamente, rapidamente a resposta chega. E ele chegou rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir e falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim
para te declarar, porque você é muito amado. Aleluia. A oração de Daniel se transformou em súplicas. Qual é a diferença da oração e qual é a diferença da súplica? A oração é quando você apresenta pela primeira vez o seu pedido. Enquanto você não recebeu isso ainda, aí a oração vai se transformar em súplica. O que é a súplica? É a repetição daquilo que você pediu. Por exemplo, Daniel, ele queria entender as coisas que Deus mostrou para ele em sonho e em visão. Falou, Senhor, eu preciso entender. E aí a oração dele foi feita e aí então ele começou a suplicar. Senhor, tem misericórdia, revela para mim, Senhor, esses mistérios, revela ao teu servo. E aí então a oração e a súplica subiu diante de Deus e Deus já deu ordem, Gabriel, pode descer. Quando Gabriel chegou, ei Daniel, eu imagino que Daniel estava se sentindo, né? Parece que ninguém me ama, eu sou tão desprezado, tão esquecido do céu, das pessoas. Aí o que o anjo disse? Daniel, você é muito amado. Você é muito amada. Não se sinta desvalorizado e desvalorizada. Orou, o Pai que ama já enviou socorro. E aí revelou para Daniel as 70 semanas, né, do capítulo 9, que não dá para nós falar disso hoje. Ok? Então trazem revelações. Trazem também fortalecimento físico e espiritual. Daniel capítulo 10 agora, versículos 10 ao 12, diz, Daniel estava orando novamente, e ali ele teve aquela visão, e ele ficou muito fraco, físico. E aí diz assim no versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então trouxe ali para ele um fortalecimento. Tem alguns anjos de Deus que Deus fala, pode tocar, você está cheio da minha graça, toca nele para ele receber um fortalecimento físico e também fortalecimento espiritual. Também trazem livramentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro estava preso. E aí o que aconteceu? Havia constante oração, no capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia constante e incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. E Herodes estava para apresentar naquela noite ainda. E Pedro dormia, no versículo 6 diz que Pedro dormia acorrentado em duas cadeias e sentinelas, à porta do cárcere. E porém sobreveio, no versículo 7, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocou ele ao lado de Pedro e disse, levanta-te, Pedro. Então as cadeias caíram das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo, levanta, cinge e calça as sandálias. E ele fez assim e disse mais, põe a tua capa e segue-me. Então o anjo trouxe ali livramento. Nós estamos aprendendo um pouquinho das ações dos anjos nas vidas daqueles que temem a Deus. Pergunta a alguém, você teme a Deus? Aleluia. Se teme, tem ações do anjo. Glória a Deus. Versículo 1 de Apocalipse 10, vamos voltar lá. Tem muito mais coisas sobre o que os anjos fazem. Se for falar, vamos ficar aqui uns 2 dias falando só das ações dos anjos em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco celeste por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Envolto com um arco celeste por cima de sua cabeça. O arco celeste faz-nos lembrar sobre a aliança de Deus com Noé.
lá em Gênesis capítulo 11, capítulo 9, versículos 11 ao 17. Então o que isso quer dizer? Mesmo em meio ao derramar da ira dele nessa terra, pelo anjo ter o arco celeste envolto por trás dele, está dizendo assim, eu ainda tenho a minha misericórdia para com os moradores da terra. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então esse povo que está colhendo essas tragédias, mesmo assim Deus falou, se arrependeu, salvo. Se arrependeu, salvo. Versículo 2. Apocalipse 10, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Tinha na mão um livrinho aberto. Esse livrinho que está na mão desse anjo não é o livro do capítulo 6. Esse livrinho contém as últimas palavras catastróficas dos acontecimentos da terra. Então esse livrinho contém escritas as últimas palavras de juízo e também de misericórdia do nosso Deus. O profeta Ezequiel, ao ser chamado por Deus a fim de profetizar juízo da parte de Deus, precisou também comer esse livrinho. Ezequiel, Jacom, capítulo 2. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é importante também. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Diz ali, tu, ó filho do homem, nós vamos até o 3, capítulo 3 e 3. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas com a causa rebelde. Abre a boca e come do que eu te dou. O 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Diga assim, é uma parte ruim. O profeta ia profetizar algo ruim. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao seu ventre, e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca era doce como mel. Aleluia. Então, Ezequiel, esse rolo, é o rolo que você tem na mão aí. É a palavra de Deus. Tem que ser lida e tem que ser meditada. A parte da meditação é onde entra nas nossas entranhas, na nossa alma e nas nossas entranhas. Só é possível verbalizar a palavra evangelística quando nós ouvimos, meditamos, permitimos entrar nas nossas entranhas, então ela nos dá garantia de poder falar no nome do Senhor Jesus. Do contrário, nós não conseguimos falar. Quem apenas lê superficialmente não consegue evangelizar, não consegue falar. Mas quando você ouve ou lê, isso é absorvido pela sua alma, isso fica nas suas entranhas, é mel na boca daqueles que estão direitos na presença de Deus, mas é amargo na vida de quem anda errado. Vamos continuar. O profeta Ezequiel, ao ser chamado por Deus a fim de profetizar juízo de Deus, precisou comer. O profeta Jeremias também precisou comer. Jeremias capítulo 15, Jacó, versículo 16. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Diga assim, Jeremias entendeu que ele era chamado por Deus quando ele leu.
e quando ele se alimentou da palavra. A palavra de Deus nos mostra o que somos. Por que que hoje tem muitos cristãos desanimados? Por que que hoje tem muita gente perdendo o ânimo? Porque não estão mais identificados com a palavra de Deus. Não sabem mais quem são. Vivem apenas dos status. E a graça de Deus está longe, a glória de Deus está longe. Por quê? Porque não estão mais dando alimento para as entranhas. E quando isso acontece, nos sentimos desanimados, desprezados, angustiados. E quando lemos e meditamos e alimentamos as nossas entranhas, mais que vencedores. Posso estar passando um momento difícil, mas a vitória já está chegando. A perspectiva, a esperança faz parte da alma e da vida daqueles que leem e meditam, e daqueles que ouvem e meditam no que estão ouvindo. Aleluia. Nós é que temos a decisão. Viver uma vida moribunda, longe das meditações, ou viver uma vida cheia. Até porque no mundo nós vamos passar por aflições. Mas nós vamos ter bom ânimo. Como? Quando? Quando nós lembramos, Jesus venceu o mundo. Aí ele diz na palavra, então se ele venceu, eu sou filho dele. Filho de leão é leãozinho? Eu também vou vencer. Filho de leão, você é leão e leoa do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Nós vamos vencer em nome de Jesus quando meditamos na palavra do Senhor. Ao alimentarmos da palavra de Deus, ficamos sabendo que Ele traz, ou ficamos sabendo que ela traz a alegria, a doçura na vida para aqueles que o temem, e também traz o amargo e a tristeza na vida daqueles que não temem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como os que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para entender estas coisas? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos que ser como bom perfumes, irmãos. Quando nós temos Jesus dentro da nossa alma. Voltemos em Apocalipse 10, versículos 3 e 4. Diz o texto: E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem silêncio em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Querer forçar a barra, não, é porque os trovões falaram talvez isso, não tem o que falar, irmão. Ele falou, essa parte aí não revela. Então tem que se cumprir o que aqui? Deuteronômio 29, 29. O que diz em Deuteronômio 29, 29? Deuteronômio 29, 29. Diz lá: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então não adianta você falar, pastor, o que os trovões falaram, hein? Eu não vou saber. Mas o que o senhor acha? Não sou axiologista. O que está selado, está selado. O que está revelado, Deus, através da misericórdia, vai nos usando para trazer revelação.
Amém? Então não adianta ser curiosista, né? Curioso das Escrituras. O que será que os trovões falaram, hein? Deus falou, essa parte aqui não precisa falar, não precisa revelar. Deixa em segredo. Vamos continuar. Aleluia. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existem, já não haverá demora. Isso aqui é uma coisa tão profunda. Já não haverá demora. Uma das infinitas misericórdias de Deus, uma das infinitas misericórdias de Deus é a palavra chamada longanimidade. Deus é longânimo. Ele vai esperando o ser humano se arrepender e se converter. Uma das infinitas misericórdias dele chama-se longanimidade. Agora aqui no texto está dizendo, não haverá demora. Ou seja, a longanimidade acabou. A paciência esgotou. Já não haverá demora. Faz-nos remeter ao que Pedro disse na sua segunda epístola, no capítulo 3 de Pedro, da segunda epístola de Pedro, sobre a longanimidade de Deus. Olha que coisa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar, com lembranças a vossa mente esclarecida, para que o recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem-se de que longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Agora no versículo 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não podeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo, longanimidade. Agora aqui o anjo está dizendo, acabou a longanimidade. Já não haverá demora. Longanimidade esgotada. A longanimidade acabou. E agora os céus, no plural ele está dizendo, o primeiro céu, o segundo céu vai enrolar com um pergaminho. A terra, juízo de Deus caindo. Eu imagino esse pedra ardendo, meteoro, coisas químicas caindo, água salgada, água doce, sobre a terça parte da vegetação. Imagina a situação que vai ficar isso aqui. Então vai ser a coisa muito feia. E o Senhor já está usando esses apóstolos e os profetas para nos alertar, a fim de que nós venhamos a deixar a palavra entrar e alertar mais alguém. Já não haverá demora. Das infinitas misericórdias do Senhor, a longanimidade é uma dessas. Ele é longânimo a fim de esperar o arrependimento do ser humano. Porém o anjo bradou, já não haverá demora, significando que a longanimidade de Deus se esgotou e seus juízos hão de vir rapidamente.
Versículo 7. Mas nos dias capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os seus profetas. Essa parte aqui, irmão, requer um pouco mais da nossa atenção. Vamos ficar de pé um pouquinho para dar uma espreguiçada, uma esticada no corpo. É muita informação e a nossa memória, segundo diz, é uma hora ela grava, 60 minutos ela grava muitas coisas, mas são coisas espirituais, então nós vamos gravar tudo. Vamos gravar tudo. Coloca a mãozinha assim na sua cabeça e diga assim, que o meu pensamento continue cativo na presença de Deus. Ore por você um pouco aí com a mão direita sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, que nenhum pensamento paralelo venha tirar a nossa atenção, ó Pai. Que nenhum pensamento, Senhor, fútil, venha tirar a nossa atenção. Até mesmo, Senhor, às vezes passo pensamentos de Marta, de fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas quando sair daqui. Tira isso de nós, Senhor, e nos leva cativo o nosso pensamento, Senhor, porque nós queremos ser como Maria, aos seus pés, aprendendo da sua palavra, ouvindo a sua palavra, deliciando-se e deliciando-nos na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Vamos nos assentar. Versículo 7. Cumprir-se-á o mistério de Deus, anunciado pelos profetas. Que mistério de Deus é esse? Anunciado pelos profetas. Ele já deu a dica. No versículo 7 ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sétima trombeta. Então esse mistério de Deus, anunciado pelos profetas, está linkado, conectado com o toque da sétima trombeta. E aonde acontece a sétima trombeta? No capítulo 11 de Apocalipse, vamos ler a partir do versículo 15. É o toque da sétima trombeta, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram, isso é importante, ó, leiam bem pausadamente. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono. Espera um pouquinho aí. O texto começa no plural e tem que terminar no plural. Mas por que sentado no trono está no singular? Isso são coisinhas que a gente passa pelas escrituras, acha normal. Está falando de 24 anciãos, ou seja, segundo alguns dizem, a plenitude tanto da igreja judaica, como da igreja israelita, como da igreja gentílica, baseado nos 12 patriarcas de Israel, 12 apóstolos, o povo do Novo Testamento, 24 anciãos sentados no trono. Não era para ser os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos. Mas o que é que Jesus diz em Apocalipse? Ao vencedor, assentar-se-á comigo no meu trono. Então esses anciãos não têm um trono próprio, se assentam no trono junto com Jesus. Nós, quando vencermos, nos assentaremos no trono. Olha que coisa linda. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se. Era para ser agora, ó, prostraram-se sobre os seus rostos. Mas olha que ele volta para o singular de novo. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram. Depois volta para o plural de novo, a Deus. Prostraram-se.
É 24 anciãos, sentado no trono. Prostraram-se, plural, e adoraram. A unidade de pensamento, a unidade da adoração. Quando nós nos reunimos aqui para adorar, é uma adoração. É a unidade de pensamento, de alma. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito, unidade. Então, espírito é alma, intelecto. Quando o meu intelecto está unido ao teu, o teu está unido ao meu. E nós começamos, então, juntos, com vários intelectos, mas numa só fé, numa só adoração. Adorar sai de dentro de nós, a adoração a Deus. Começamos, então, a esboçar as reações. Uns vão chorar, outros vão levantar as mãos, outros vão adorar em voz alta. Outros vão ficar ali no momento de adoração. É uma adoração sendo feita por todos nós. Aleluia. Que coisa linda. Que coisa linda. Adoraram ao que vive para sempre, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Versículo 17. Que és, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações enfureceram. Chegou, porém, o tempo da ira, e o tempo determinado para serem julgados e mortos, para dar, olha que coisa interessante, agora no versículo 18, parte B, para dar o galardão aos seus servos, os profetas. Também dá galardão aos seus santos. Pastor, eu fiquei sem? Não. E também dá galardão aos que temem o teu nome. Aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca diante de todos eles, e saíram então relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Que maravilha, que maravilha. Aleluia. Então, qual é o mistério? O anjo revela a João a concretização de que os profetas profetizaram, que é o reinado do Senhor, a volta do Senhor Jesus nesse planeta. E ele vai reinar aqui. O que Isaías profetizou? Reinará aqui. O que Isaías profetizou no capítulo 11? A terra será transformada. Uma criança brincará com o leão, com uma serpente. O que Isaías profetizou no capítulo 11? Até um pequenino colocará a mão sobre o belístico e não ferirá, não será ferido. A terra será transformada, porque Jesus vem reinar aqui por 1000 anos. E quando se findar os 1000 anos, reinará pelo século dos séculos. Os profetas profetizaram. Daniel profetizou isso no capítulo 2. No capítulo 2 de Daniel, sobre o reinado do Messias. Os profetas, está falando aqui para se cumprir o que os profetas profetizaram. Daniel capítulo 2, o reinado do Messias. E o Messias é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Daniel capítulo 2, versículo de número 34. Olha a profecia. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viam mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se transformou e se tornou uma grande montanha,
que encheu toda a terra. Então, a simbologia dessa estátua de impérios, de homens, governos humanos, desde os dias de Nimrod, passando pelo império egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego, romano, tudo isso, esses impérios que são liderados através da democracia, os homens liderando, os homens impondo, tudo isso, esses impérios, vai chegar um dia que essa pedrinha, símbolo de Cristo, foi para lá no ventre de Maria. Saiu do ventre, cresceu, com 30 anos cumpriu, saiu para cumprir o seu chamado, com 33 se deu por nós. E essa, que era aquela pedrinha, vai voltar. E essa pedrinha diz que feriu a estátua nos pés, ou seja, ruiu os impérios gentílicos, e o vento forte levou tudo isso embora. Por quê? Porque agora vai ser estabelecido um novo reino. E esse reino jamais passará, ou seja, ninguém, não existe homem, demônios, ninguém vai poder destituir esse rei do trono. Jesus vai reinar para sempre aqui nessa terra. Vai reinar 1000 anos aqui, e depois de se findar os 1000 anos, vai abrir-se o trono branco, o tribunal, o mar deu seus mortos, o além deu seus mortos, são julgados, aqueles que guardaram em Cristo já nesse período pós-tribulação, passaram pelo milênio, entra no descanso. E os outros? Lago de fogo. Às vezes, eu fico um pouco agitado no meu dia a dia, preocupado, como muitos de nós aqui. Aí Deus começa a me fazer lembrar essas coisas. Eu falo, daqui a pouco, meu Deus, toda essa opressão de governo, de imposições, dessas coisas, de pressões, tudo isso aqui vai acabar. E o Senhor vai reinar aqui por 1000 anos. E eu vou estar aqui com a sua igreja. Um outro tempo, um tempo novo, um tempo de glória e de graça. E quando se findar esses 1000 anos, o Senhor reinará pelos séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Essa é a esperança da igreja. Oh, glória a Deus. Vamos colocar de pé e adorá-lo por algum instante, devido a essas revelações. Não vai demorar muito, não. Quando você estiver naqueles dias preocupados, angustiado, angustiada, agoniado, agoniada, lembra dessa profecia. Oh, ele vem vindo aí, ele já veio, a pedrinha já veio. Hoje ele reina sobre as nossas vidas, mas ele vai voltar, oh glória! Ele vai voltar aqui, ele vai reinar, ele vai destituir os poderosos do trono, vai acabar com os impérios gentílicos e vai reinar por 1000 anos, vai reinar por 1000 anos. Esse é o mistério que os profetas profetizaram, o reino do Messias, e ele vai reinar depois dos 1000 anos pelos séculos dos séculos. Aleluia, 1000 anos de glória, 1000 anos de bênção, 1000 anos de gozo, 1000 anos de satisfação. Oh pastor, a igreja vai estar juntíssimo com ele. Oh, bendito seja o Senhor. O apóstolo Paulo foi usado certa vez para dizer: meus filhinhos, vocês não sabem que hão de julgar nações e demônios, quanto mais as coisas dessa vida. É nesse período que a igreja se assenta no trono junto com ele, e os demônios que encheram o nosso saco, que nos atormentaram, pessoas que não quiseram mudança, nós iremos julgar junto com o Messias. Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que promessa graciosa. Aguenta firme aí, meu irmão, aguenta firme aí, minha irmã. Esforça um pouco mais. É a última reta, é aquela reta que nós já estamos vendo a faixa. Esforcemos-nos um pouco mais. Se tiver alguém cansado, dê a mão para o vizinho e vai um pouco mais. Carreguemos uns aos outros um pouco mais. Vamos um pouco mais. Oremos um pouco mais. Consagremos-nos um pouco mais, leiamos a Bíblia um pouco mais, purifiquemos-nos um pouco mais, porque Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, aleluia, Ele vem vindo aí. Ó Senhor, seja adorado por nós.
Seja adorado pela sua igreja. Seja exaltado pelos teus santos e santas que aqui estão e também aqueles que estão, Senhor, ouvindo, ó Pai. Ó Deus, seja o Senhor honrado por nós, ó Pai. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Sentai-vos, a gente já vai encerrar. Aleluia. Capítulo 10 de Apocalipse. Vamos encerrar. Vai dar tempo certinho para nós encerrarmos. Capítulo 10 de Apocalipse. Versículo 7, então entendemos. O mistério é o que os profetas profetizaram. Tem um rei aí que vai reinar. Versículo 8, 9 e 10. Diz: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livro, o livrinho, melhor dizendo. Então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo para o seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Quando vamos ler a palavra de Deus, é necessário, além da leitura, uma meditação. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurados aqueles que leem e também meditam nas Sagradas Escrituras. Quando nós lemos e meditamos, então a meditação é a parte onde a palavra vem para dentro do nosso ser. E aí quando meditamos, então, nas Sagradas Escrituras, cumpre-se o que o salmista diz. Essa pessoa que lê e medita nas Sagradas Escrituras, eu vou dizer para vocês como ela é. Ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, não é no deserto, é junto a ribeiros de água, que dá no seu tempo os seus preciosos frutos. Tudo que essa pessoa põe a mão prospera. Essa pessoa não vive uma vida de hora instável, hora a estabilidade cai lá embaixo, ela vive uma vida equilibrada. Então, isso quando trazemos para nós, cumprimos também através da meditação, Mateus 4:4. Quando o Senhor Jesus foi tentado, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fique esclarecido, só consegue, quando nós temos aqui a palavra dentro de nós, fica esclarecido que nós conseguimos então. Ela caiu na boca do João, quando caiu na boca de Ezequiel, doce como mel. Por quê? Porque a vida deles estavam, como Jeremias também, achando as suas palavras, logo as comi. Sua palavra trouxe alegria para o meu ser, ou seja, porque a vida dele estava sendo uma moral ilibada. Mas quando caiu no estômago, ficou amargo. Por quê? Ele tinha, conforme diz o último versículo, você tem que profetizar ainda muitas coisas. E a palavra, quando nós ingerimos ela dentro das nossas entranhas, quando abrimos a nossa boca para falar, principalmente num assunto como esse, quem está meia boca com Jesus sente medo, é o amargo. Mas quem está com a vida na presença de Deus sente alegria, porque ele está voltando aí para reinar. Aleluia. E diz então, fique entendido que só conseguimos evangelizar alguém quando comemos a palavra através da leitura e da meditação. A palavra lida e meditada nos torna aptos a evangelizar sem medo, sem receio, sem um ato de vergonha. E no ato de falarmos da palavra, ela, por sua vez, trará aos ouvintes a doçura da salvação. Aleluia. Mas trará também para aqueles que a desprezam o amargo, que são aqueles que andam por caminhos errados, dando ocasião à carne. Para aqueles, o bom perfume de Cristo.
mas para aqueles que estão meio cambaleando, o cheiro horrível. Vamos estar em pé. Aleluia. 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 A palavra de Deus que alegra a nossa alma. A palavra de Deus que alegra a nossa alma. E o versículo que nós escolhemos é Apocalipse 10:11. Então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ter aqui falado na classe dos adultos, em Apocalipse capítulo 10. Também te agradeço pelo Senhor ter falado na classe das crianças, dos jovens, pré-adolescentes, os temas, ó Pai, das aulas que o Senhor colocou no coração de cada professor e professora. Continua nos dando graça, sabedoria, em nome de Jesus, para concluir o nosso chamado e a nossa vocação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos Meu nome é assentar. Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar o botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.